E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Débora e quem aí sabe o porquê que quando eu coloco sal na água ele se dissolve facilmente, mas o óleo não? Na aula de hoje a gente vai saber disso e muito mais, mas antes pegue o seu caderno, quem ainda não fez isso, pegue a sua caneta e depois que você volta para assistir esse vídeo, tá? Então, quem já pegou seu caderno e sua caneta, então vem comigo! Bem, pessoal, praticamente tudo que nós utilizamos e consumimos existe química. Desde o nosso café da manhã, que nós tomamos quando nós acordamos, até quando a gente vai lavar o cabelo, existe química. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as substâncias químicas, certo? Os químicos consideram que uma substância química são uma parte da matéria que tem propriedades bem definidas, como o ponto de fusão, ponto de ebulição, a densidade, a cor e diversas outras características. Nós falamos sobre densidade na aula passada. Eu dei até o exemplo do chumbo e do algodão, lembram? Quem é que pesa mais? Que no caso era os dois tinham a mesma massa e etc. Quem não viu essa aula, volta lá na aula anterior, vê o vídeo anterior e depois que continua aqui nessa aula, tá bom? Mas, para quem já assistiu a outra aula, vamos continuar aqui nessa. Mas aí você deve estar se perguntando, professora, eu nunca ouvi falar sobre ponto de fusão e muito menos de ebulição. Não se preocupe que nós vamos falar sobre e você vai ficar sabendo o que é um ponto de fusão e o que é um ponto de ebulição, certo? Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição têm uma propriedade física em comum da matéria, que é a temperatura, certo? Bom, vamos utilizar o exemplo da água. Nós aprendemos na aula passada que a água tem 3 estados físicos. Quais são eles? Sólido, líquido e gasoso, não é isso? E entre a mudança de um estado para o outro, eu chamo de passagem de estado. Por exemplo, quando a água está no formato sólido, que é o gelo, e passa para o líquido, eu tenho uma passagem de estado. E assim como do líquido para o gasoso, eu também tenho uma passagem de estado. E tudo isso quem influencia é a temperatura. À medida que a temperatura aumenta, o estado físico da água muda. E quando a temperatura diminui, o estado também muda. Porque quando a temperatura aumenta, eu tenho um aquecimento da água, certo? E quando a temperatura da água diminui, eu tenho um esfriamento da água, certo? Entenderam? Mas para você que não entendeu, eu vou deixar mais claro ainda. Por exemplo, quando você coloca água no fogão, o objetivo é o quê? Aquecer a água, não é isso? Então, você aquece aquela água, então a temperatura daquela água aumenta. E quando você coloca alguma água no congelador, por exemplo, qual o objetivo? Congelar a água, não é isso? Então, a temperatura daquela água diminui, certo? Entenderam? E existem nomes específicos para a mudança da água em cada estado. Quando a água passa do estado sólido para o líquido, é denominado de fusão. Do líquido para o gasoso, é denominado de vaporização. Agora, o inverso, quando a água passa do estado gasoso para o líquido, acontece a condensação. E quando a água passa do estado líquido para o sólido, tem-se a solidificação. E tem um nome para quando a água passa direto do sólido para o gasoso, que é a sublimação. E é o mesmo nome dado para quando a água passa do estado gasoso para o sólido, o mesmo nome de sublimação. Então, para vocês fixarem essa parte e ela ficar bem gravadinha aí na cabeça de vocês, eu sugiro que vocês pausem a aula no esquema, certo? Eu vou recolocar o esquema novamente, então eu sugiro que vocês pausem e escrevam o esqueminha direitinho com todos os nomes no caderno de vocês para não esquecerem. E colhem perto da cama, perto do guarda-roupa, onde vocês olham direto.
Para não esquecer, certo? Combinado? Então, quero ver todo mundo fazendo isso, hein? Mas nós estávamos falando de ponto de fusão, então vamos voltar ao ponto de fusão, utilizando ainda o exemplo da água, certo? O ponto de fusão é a temperatura que determinada substância sofre fusão durante o aquecimento ou solidificação durante o resfriamento. E o ponto de ebulição é a temperatura que determinada substância sofre ebulição durante o aquecimento ou liquefação durante o resfriamento. Vamos novamente utilizar o exemplo da água para ficar bem mais fácil, certo? Então, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Isso significa que quando a água sofre o seu ponto de solidificação, ou seja, ela passa do estado líquido para o sólido, quando eu congelo uma água e ela começa a congelar, sabe? Criar aquela crostinha de gelo, significa que ela atingiu o seu ponto de fusão. E o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então, quando a água passa para o seu estado de vapor, de gás, quando ela começa a ferver, ela atinge a sua temperatura de ebulição, que no caso ela atingiu a temperatura de 100 graus Celsius, certo? Ficou claro? Porém, cada substância vai ter o seu ponto de fusão e de ebulição, certo? Nem todas as substâncias vão congelar a 0 graus Celsius, ou então vão ferver a 100 graus Celsius. Cada uma tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição específicos. Eu quero que vocês entendam que eu utilizei 0 graus Celsius para o ponto de fusão e 100 graus Celsius para o ponto de ebulição como exemplo da água. A água é uma substância que tem tanto esse ponto de fusão quanto esse ponto de ebulição, certo? E isso é o que diferencia uma substância química da outra, tá? Então, é nesse ponto que chegamos nas substâncias químicas. Cada substância química vai ter a sua propriedade específica, tá? Vai ter o seu ponto de fusão específico, vai ter o seu ponto de ebulição específico, a sua densidade específica, certo? Por exemplo, a água. Qual é o ponto de fusão da água? Isso mesmo, 0 graus Celsius, muito bem. E o ponto de ebulição, 100 graus Celsius, não é isso? Já o etanol, que é o álcool, tem seu ponto de fusão a menos 114 graus Celsius. E o ponto de ebulição a 78 graus Celsius. Então, vamos utilizar um exemplo de bebidas alcoólicas, certo? Vocês não têm idade para consumir bebidas alcoólicas, tá bom? Vamos só falar para maiores de 18 anos, mas eu vou dar um exemplo, tá? Das bebidas alcoólicas. Quando você coloca uma bebida alcoólica no congelador normal, assim, de geladeira ou de freezer, ela não vai congelar, certo? Porque o ponto de fusão, o ponto que ela congela é menos 114 graus Celsius. Então, tem que ser um ultra congelador para aquela bebida alcoólica congelar. Entenderam? E para uma matéria ser considerada uma substância, ela precisa ser pura. Como, por exemplo, a água. A água pura, ela é considerado uma substância, assim como o álcool puro também é considerado uma substância. Porém, pessoal, a matéria não é formada apenas de substâncias puras, existem também misturas. Como, por exemplo, se eu misturar a água com álcool, eu vou ter uma mistura, certo? E na natureza, raramente nós iremos encontrar substâncias que são puras, certo? Porque na maioria das vezes nós vamos encontrar substâncias que na verdade vão ser uma mistura, como por exemplo o ar. O ar que nós respiramos e o ar que tem no nosso planeta, aqui na nossa atmosfera. O ar, ele não é puro, certo? Apesar dele ser invisível, a gente nem conseguir ver ele não é puro. Ele vai ter uma mistura de diversos gases, como por exemplo o oxigênio, que é o gás que nós respiramos,
o gás carbônico, o nitrogênio, vapor d'água e diversos outros gases, certo? Um outro exemplo é a água que nós bebemos. Ela não é uma substância pura, ela é uma mistura. Aí vocês devem estar se perguntando: oxe, professora, mas eu não estou vendo nenhuma mistura aí não, só estou vendo água. Pois é, porém, a água potável, a água que nós bebemos, antes de chegar na nossa casa, ela passa em uma estação de tratamento. E lá são adicionadas diversas outras substâncias para tratar a água. E só então que ela chega na nossa casa. Então, a água potável não é uma substância pura, é uma mistura, certo? Mas você deve estar se perguntando: oxe, professora, mas quando eu tomo água, eu só vejo água mesmo, eu não vejo nenhuma outra substância misturada nela, não. Pois é porque existem dois tipos de mistura, certo? As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Nas misturas homogêneas, homo vem de igual. Então, nelas, nós só conseguimos ver uma única fase, como, por exemplo, água potável, água com sal dissolvido e diversos outros exemplos. Já nas misturas heterogêneas, nós conseguimos ver duas fases ou mais, como, por exemplo, água e o óleo ou água e areia. Entenderam o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? Para lembrar disso é bem fácil, é só pensar. Mistura homogênea, água com sal. Eu consigo dissolver o sal na água, certo? Então eu só consigo ver uma única coisa. Homo igual, só consigo ver uma única coisa, certo? Enquanto heterogênea vem de diferente, então eu consigo ver duas coisas diferentes, certo? Então, a partir desses tipos de mistura, tanto das misturas homogêneas quanto das misturas heterogêneas, eu consigo definir o número de fases, certo? As misturas homogêneas, elas sempre é uma regra, vão ter uma única fase, certo? Já as misturas heterogêneas, elas terão duas ou mais fases. E como eu já falei, um exemplo de mistura homogêneas, água com sal ou água com açúcar. E já de misturas heterogêneas, por exemplo, um exemplo clássico, água e óleo, eles não se misturam. Nós conseguimos ver duas fases na água com o óleo. Então, por isso que eles são uma mistura heterogênea e tem duas fases. Para comprovar isso e ficar mais fácil, nós iremos realizar um experimento, certo? E eu quero que vocês façam o mesmo na casa de vocês, tá bom? Então, vem comigo fazer o experimento. Então, pessoal, voltando ao nosso experimento. Nós iremos utilizar materiais que provavelmente vocês têm em casa. Então, ao final dessa aula, eu gostaria que todos vocês reproduzissem esse experimento e mandassem uma foto para mim como complemento de atividade, certo? Então, vamos aos materiais. Nós iremos utilizar óleo, tá? Óleo de cozinha normal, então vocês pedem um pouquinho para a mãe de vocês. Iremos utilizar sal de cozinha, tá? Iremos utilizar vinagre. Aí você pode se perguntar: ah, tia, mas na minha casa não tem vinagre, não tem sal. Não tem problema, se tiver óleo, se tiver vinagre, você já pode utilizar só para estar observando, tá bom? Combinado? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês devem fazer é enumerar aqui onde vocês vão colocar o copo, certo? Então, eu vou enumerar o copo 1, o copo 2 e o copo 3. No copo 1 eu vou utilizar a substância vinagre. No copo 2 eu vou utilizar o sal como a minha substância. E no copo 3 eu vou utilizar o óleo. E vocês também vão precisar de um pouco de água, certo? Então eu vou colocar um pouco de água em cada copo, a mesma medida praticamente nos 3. E vamos
vamos começar por a nossa substância 1, que é o vinagre, certo? Então, eu vou colocar um pouco de vinagre aqui no meu copo 1. E eu vou colocar um pouco de sal no meu copo 2, tá? E vou colocar um pouco de óleo no meu copo 3. Agora eu vou mexer os 3 copos, as substâncias que tem nos 3 copos, e a gente vai ver o que acontece, tá? Vou mexer primeiro o copo 1, que tem vinagre. Mexe até dissolver a substância que tem aqui, certo? Vou mexer o copo 2, que tem o sal. E vou mexer o copo 3, que tem o óleo. Agora, na nossa substância 1, no nosso copo 1, vocês conseguem perceber que nós temos o quê? Uma mistura, não é isso? Porque eu coloquei água e coloquei o vinagre, então nós temos uma mistura. Porém, nós conseguimos observar quantas fases dessa mistura? Vocês conseguem observar quantas aí da casa de vocês? Apenas uma, não é isso? Então, a água com o vinagre é uma mistura homogênea, porque a gente só consegue observar nele aqui, ó, uma única fase, certo? Já a água com o sal, vocês conseguem observar quantas fases aqui nessa água com sal? Apenas uma também, não é isso? Então, eu digo que a água com o sal também é uma substância homogênea e só tem uma única fase. Já no nosso terceiro copo, olha só, vocês conseguem perceber quantas fases aqui? 2, não é isso? Então, eu digo que a água com óleo é uma substância heterogênea, porque eu consigo observar 2 fases nela, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido também. E se você não conseguiu entender, volte lá para o início da aula novamente e reveja tudo de novo, certo? Combinado? Fazendo suas devidas anotações e fazendo a atividade direitinho, tá bom? Então, um beijo para todos, um forte abraço e até a próxima aula.